Querido bom Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra, que é clara e que nos ajuda a fortalecer nesse tempo de apostasia que nós estamos a viver. Pai, nós queremos suplicar que tu nos ajude pelo poder do teu Espírito Santo fazer a parte da solução, não do problema, Pai. Fortalece-nos e fortalece aqueles também que vão ouvir essa mensagem, ó Pai, para que eles também possam ser formados soldados para a batalha, para esse tempo que estamos a viver. Que teus santos anjos excederem em glória possam acampar ao nosso redor à medida que nós vamos partilhar esse tempo em estudo e em oração. É o que precisamos suplicar em nome santo e amado de Jesus. Amém. Amém. Olha aqui, verso 24, ele diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Isso aqui é difícil. Nós pensamos que Jesus levou a cruz, a minha cruz, e eu não tenho nenhuma cruz para si. Qual é, irmão? Qual é a minha cruz? Vocês podem dizer qual é a nossa cruz? É a madeira? Temos de buscar a nossa madeira também lá fora para carregar? Nosso pecado. Hã? Nosso pecado. Nós vamos seguir Jesus com o nosso pecado? Vocês acham? A dificuldade. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, primeira coisa, e tome a sua cruz e siga. Primeira negação do eu. Depois tomar. Porque, meus irmãos, aqui nós vamos estudar a cruz para muita gente, vocês não sabem. É uma das maiores cruzes que as pessoas têm. São as mudanças que temos que fazer na nossa vida. Aquele modo pervertido que tínhamos de atuar. Não, problemas de dificuldade nós temos. Isso não é considerado a cruz que Deus tem. Deus vai dizer que cruz é aquilo que nós gostamos. Nós temos fardos, que são os problemas da vida, ok? Mas o que torna a nossa cruz é aquilo que nós gostamos e nós não queremos deixar. E que tem que ser crucificado. Mas para isso, a nossa mente tem que funcionar, dizer, a partir de hoje vai ter que se crucificar tal coisa. E uma das coisas que nós temos que crucificar primeiro, se nós queremos aprender o plano de Deus para a alimentação, é um Deus chamado o quê? Apetite. E não falou apetite, mas... Alguém falou estômago. A Bíblia está quase lá. A Bíblia utiliza outra palavra, mas é que... Temperança. Não, está perto do estômago. Ventre, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Filipenses capítulo 3, verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 19, diz o seguinte: Mas antes eu vou ler verso 18. Porque verso 18 está a falar da cruz, né? Presta bem atenção. Diz assim, verso 18 diz: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Jesus disse para nós tomarmos uma cruz. Mas esses que ele está a descrever aqui são inimigos da cruz de Cristo. Cujo fim é o quê? É a perdição. Cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, se há um ídolo que nós devemos crucificar, primeiro é quê? Vamos responder com convicção, meus irmãos? O ventre, ok? Então, de acordo com a Bíblia, esse Deus tem que ser crucificado hoje pela graça de Deus. E para isso, eu convido-vos a abrir a nossa Bíblia, ok? É o livro de Gênesis. Por quê, meus irmãos? Esses últimos tempos nós estamos ouvindo, eu vou fazer-vos perguntas. Eu gosto de fazer perguntas, porque fazendo perguntas nós vamos aprender. Ok? O que vocês acham? Eu tenho ouvido que comer a carne é pecado, comer a carne não é pecado,
comer a carne não tem nada a ver com a nossa salvação. O que é que vocês podem dizer em relação a isso? Tem a ver com Hã? É muito importante para a nossa salvação. É muito importante para a nossa salvação. O que mais? Alguma coisa para dizer, irmãos? Sim, tendo em conta, já agora vou citar o texto em Coríntios, 1 Coríntios 10, diz quer com mais, quer mais, passais tudo para a glória. Glória de Deus, exatamente. Também 1 Coríntios 5,19 diz que o nosso corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Muito bem, meu irmão. Então você quer dizer que tem? Exato. Quer dizer, eu preciso. Tem uma ligação. Exato. Exatamente. Podemos dizer que nós somos o que comemos e bebemos. Se é pelas entradas da árvore que o Espírito de Deus habita em nós, é pela mente que Deus comunica connosco. Isto quer dizer que também o que nós comemos vai refletir tudo no nosso corpo físico, mental, na nossa saúde. Portanto, tudo está interligado. Né? Ok, eu já vi que o irmão entende bem a coisa. Então, vamos avançar. Primeira fase, nós vamos ver isso em várias fases, ok? Primeira fase é no Éden, ok? Gênesis capítulo 1, verso 29 a 30. Vocês tomem nota e olhem para o quadro. Quando o texto não está aqui, eu digo-vos para olharem para a Bíblia. Diz o seguinte: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, em que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, sendo usado para... E prestem atenção, Deus criou Adão e Eva aqui, perfeitos, ok? Eles estavam sem pecado, mas eles eram adultos, ou não eram? Ou não? Sim. Mas eram adultos, mas Deus viu a necessidade de dizer-lhes o que eles devem comer, ok? Eles poderiam cair em tentação de querer comer já os animais, já, logo. Então Deus diz, não. Você tem que comer o quê? De acordo com o texto, o que eles devem comer? Deus está a mostrar todas as árvores que dá semente, é as árvores da fruta. E eles, para os animais também, para os animais não perderem a cabeça para estar comendo Adão e Eva também, diz o seguinte: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde, lhes será para mantimento. E assim foi. E claramente Deus diz que, na primeira fase, no Éden, logo que Deus acabou de criar o homem, Ele disse que o homem deveria comer. O que? Nós estamos a estudar. O que o homem deveria comer? Se vocês repetirem, já vai ficar na mente. O homem deveria comer sementes e que? Frutos. Frutas, ok? Então, Gênesis capítulo 2, verso 9. E Deus é muito bom, meus irmãos. Deus criou o homem e disse o que eles devem comer. E Deus vai fazer o quê? Um jardim para eles. Vai fazer uma horta. Vocês gostam de horta? Se não gostam de horta, começa a meter ligeiramente que tem que gostar. Começa a meter na mente que tem que gostar de horta já. E para começar a fazer já uma. Porque a coisa está ficando pior. Ninguém pode comprar e vender. Ou vocês pensam que comida vai chover como nos andam aqui a dizer, vai chover comida no céu. Vocês acham? Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer, está na Bíblia? Vai acontecer, mas Eu quero saber se está na Bíblia. E se está na Bíblia, vai cair maná. E quando é que isso vai cair, vocês têm que saber. Mesmo no fim, né? Quando não possamos comprar e vender. Tá bem. Nós vamos ver isso bem. Gênesis capítulo 2, verso 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para quê? Comida. Vocês gostam de manga, né? Ok, eu gosto muito de manga. E a árvore de vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos saltar para o verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então é boa ocupação, não é? O homem é perfeito, Deus disse para eles lavrar e guardar. Verso 16 diz: e ordenou Deus ao homem, dizendo:
de toda árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vimos que, infelizmente, o homem desobedeceu. Não é isso? E o homem desobedeceu, algo tinha que acontecer. Vamos ver. Vamos ver se vocês têm na mente o que nós aprendemos. O que é que o homem tem que comer? Logo no início, na primeira fase, o que é que ele deve comer? Erva, que dá semente, e depois? Ok. Gênesis capítulo 1, verso 29 a 30. Os animais também tinham que comer o quê? Ervas verdes. Ok? Nós já lemos esse texto e vamos avançar. Segunda fase, a queda do homem. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 18, nos diz algo muito importante sobre isso. Diz assim: e Adão disse, porquanto deste ouvidos a quê? A voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de quem? De ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aquilo que era agradável ao homem, agora vai ser com o quê? Com dor. Vai ser um bocado difícil. Quando nós estamos a cavar, o calo vai começar a sair nas mãos. E às vezes sai sangue, dói, mas a mão vai ficar forte. Ok? E nós vamos ter mais energia, mais força cada vez mais que nós trabalhamos para fazer o campo. Vocês vão ver, a saúde vai ser preservada. E assim, espinhos e cardos também te produzirá e comerás que? A erva do campo. Você quer dizer que ele vai comer capim agora? Não, o que o texto quer dizer, meus irmãos? A pessoa vai dizer, eles vão ter que comer capim agora, a partir de... A erva do campo aqui quer dizer o quê? É alface. Alface? Exatamente. A erva do campo aqui quer dizer verduras, ok? Vamos ler Salmo 104 para aumentar o nosso conhecimento nesse aspecto. Salmo 104, verso 14. Tome nota que você vai ajudar os outros também a conhecer essa verdade. O que Jesus disse? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da mentira. Da mentira. Libertará de quê? Dos pecados, das doenças, meus irmãos. E a verdade bíblica tem o objetivo de nos libertar da doença também, meus irmãos. Você não veja. Salmo 104, verso 14. Alguém vai ler? Eu tenho só uma questão. Sim, irmão. Esse texto que o irmão citou, a dizer que a liberdade nos libertará, se alguém nos pergunta, nós vamos dizer que vai nos libertar da ignorância, da mentira e das doenças. Sim, sim. E se essa pessoa nos disser, eu tenho a minha família, ou conheço a minha mãe, desde que ela nasceu, e a minha avó, e come de tudo, e nunca lhe aconteceu nada e nunca ficou doente. O que é que eu respondo a essa pessoa? Eu não vi alguém nesse mundo que nunca ficou doente. Sim, mas isso é verdade. Saúde, Ele diz, saúde, entre aspas. sim, a irmã diz assim, claramente, a pessoa diz, eu via fumar todo tempo e nunca teve câncer. Exatamente, eu já ouvi isso, falar disso também. A única coisa que a irmã diz, ela pode ter saúde, viver 1000 anos, porque Satanás também tem 6.000 anos ainda para viver, mas ele vai acabar no lago de fogo porque ele não foi liberto do pecado. Tá percebendo? Não é só a saúde física, tem a saúde mental e espiritual. Só pode ter saúde física, mas ele não tem saúde mental e espiritual. E essas duas coisas, por isso, pessoas agem de maneiras erradas e cruéis com os outros porque não tem uma saúde mental. Ele pode ter saúde física, fisicamente o seu corpo pode dizer que age bem, mas mentalmente não. Salmo 104, verso 14. O que é que nos diz? Deus faz que crescer a erva para os animais, o gado, e a verdura que? Para o serviço do homem, para que tire da terra o seu... exatamente.
não só ele vai ter que verduras que vai ajudar ele para a saúde, ele também vai ter verdura que vai ajudá-lo para o alimento. Voltemos para nosso texto, diz assim: a queda do homem, né? Nós devemos comer que? A erva do campo, que são as verduras. Depois do dilúvio, a terceira fase. Quem está a tomar nota, né? Gênesis capítulo 7, verso 1 a 2. Diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O que é que ele diz? De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, e dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Com que objetivo, meus irmãos? Que ele diz 7 limpos, macho e fêmea, e 2 dos que não são limpos. Por que ele disse isso? Para sacrificar o holocausto. Para sacrificar o holocausto, para que mais? Vamos para Gênesis capítulo. É para multiplicar. O irmão disse para o holocausto, exatamente, nós vimos aqui que em Gênesis capítulo 8, verso 20, o que é que diz? Diz assim: e edificou Noé um altar, isso é logo depois de sair da arca, ok? Ele se edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. Ele não sacrificou o animal impuro, ok? Verso 21 diz assim, nós lemos esse texto, nós vamos repetir. Ele disse: o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má continuamente, não está continuamente, mas é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então, vendo que a terra está corrompida com o pecado por causa da mente do homem que é má. Preste bem atenção no capítulo 9 de Gênesis. Diz-nos algo muito importante acerca disso. Tome nota disso que nós lemos. A mente do homem é má desde a meninice. Então, o que é que Deus vai fazer? Diz assim: e abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ele continua e diz: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, e tudo o que se move sobre a terra, e de todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. E agora, vê o que ele diz. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso... Para quê? Mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então você quer dizer que Deus está dando ao homem... O que ele está dando? Ele deu todo o animal, né? Para comer. Até os peixes do mar. Agora você pergunta, por que Deus dá ao homem todo o animal para comer, agora ele diz para não comer? Ok? A carne, porém, com o quê? Com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Preste bem atenção. E certamente requererei o vosso sangue. O sangue da mão de todo o animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do
o que acontece aqui se eu comer a carne com o sangue, de acordo com esse verso? É basicamente um homicídio, não é? Pelo que eu percebi. É basicamente um homicídio, porque se Deus vai requerer a nossa vida de cada animal que nós comemos, isso quer dizer que a nossa vida vai ser reduzida. Ok? Então presta atenção aqui. Ele diz que, vamos avançar, coloque bem, então, quando vocês vão comparar na vossa Bíblia, a genealogia daqueles que viveram antes de comer a carne e depois de comer a carne, vocês vão ver que os que não comeram carne viveram até 950 anos, ok? Nós vimos Adão viveu 930 anos. 969. É? 969. Muitos anos. Exatamente. Nós vemos que a idade deles, a maior de todos, foi 969. Enoque viveu somente 365 anos. Por quê? Foi levado. Ainda não morreu, né? Que ele foi levado. E aqueles que comeram a carne, vocês viram a diferença, a redução drástica que começou. 600, 438, 433. Depois, olha, vocês viram 239, quase a metade. Vocês viram 148. Depois nós vimos Abraão que morreu com 175. Então, nós perguntamos, Deus permitiu o homem comer carne? Se vocês lembrem do texto que nós lemos antes, diz assim, que a mente do homem é má continuamente. E Deus permitiu o homem comer a carne somente para reduzir o ano de vida. A carne reduz a nossa vida. Ok? Reduz a nossa longevidade. Exato. E o que acontece? Muito bem, exatamente. Reduz a nossa longevidade. Diz assim. O senhor não gosta do testemunho de Jesus Cristo, mas eu vou ter que mostrar ainda mesmo. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador, seguindo as inclinações do seu próprio coração. E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal. Ele permitiu que comesse, a fim de abreviar a sua vida. Você lembra do texto? Que o coração do homem é mau. Tá? E se nós somos mal, continuamos a fazer mal, Deus não quer que um pecador que faça mal continue a viver mais tempo. Okay? Mas se nós fazemos bem, Deus quer que nós vivamos mais tempo para fazer mais bem. Okay? Nós às vezes acreditamos ao contrário. E nós acreditamos ao contrário, exatamente, porque o Deus ventre é que bebe. Está entendendo? Continuemos. Diz assim, logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. É o que nós vimos no nosso quadro. Okay? E a serva do Senhor vai só repetir o que já está na Bíblia. Okay? Não foi nada inventado. Continuemos. Está claro? Agora, presta bem atenção. Se nós devemos comer carne, o que é que nós devemos fazer atenção? Quando Deus disse? Não devemos comer quê? Carne? Não, não devemos comer sangue. Deus diz, você tem que comer carne sem sangue. E se comer sangue, até pior ainda. Ok? Porque Deus vai requerer a nossa vida. Continuemos. Quarta fase. Israel fora do Egito. Estamos nós fora do Egito? Vamos ver. Êxodo capítulo 20, verso 1. Diz assim, e falou Deus todas essas coisas, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Egito é casa de quê? Servidão. Estávamos nós na casa de servidão? Estávamos. De quê? Pecado. Ok, depois nós vamos ver isso. Depois ele diz assim, Êxodo capítulo 15, verso 26.
Porque é Deus que nos tirou, que tirou o seu povo da terra do Egito, da casa de servidão. Ele diz algo muito importante para eles. Êxodo, capítulo 15, verso 26. O que ele diz? 15, 26 diz assim: e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que for reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sabe. E a Bíblia é clara nesse aspecto. Então Deus está dizendo para nós ouvirmos atentamente que os estatutos de Deus, fazendo o que Ele disse. Êxodo capítulo 16, verso 1 a 5. O que ele diz? Preste bem atenção. Diz assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos onde? Por mão do Senhor, na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de quê? De carne, quando comiam pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar-nos de fome a toda esta multidão. Olha, Deus, o amor, tira o seu povo da terra do Egito. Da casa de quê? Servidão. Vocês gostam de servidão? Mas Deus, vocês disseram há pouco tempo que nós estávamos na servidão do pecado. E Deus tira-nos da casa do Egito, que é a casa do servidão do pecado. E Deus começa a mudar nosso alimento, e nós dizemos: quem me dera. Eu tive a falar com uma mulher um dia desse, ela disse: para eu mudar, deixar de comer meu frango, eu prefiro morrer. Disse claramente. Quer dizer, as pessoas amam mais carne do que viver eternamente, ou mais do que a vida. Eles preferem morrer. E chamam-nos fanáticos. Quem não come carne, fanático. Imagina. Ela diz assim, ela diz fora de questão. Ela não viu quão preciosa a vida é. E Deus, que nos ama tanto, que deu a vida para salvar-nos, salvou o povo do Egito e começou a mudar a alimentação dele. Eles disseram: nós preferimos morrer lá no Egito, só para nós comermos nossa carne. Continuamos. Olha, diz assim, verso 4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. E Deus, quando dá pão, Ele dá aqui. Diz: tem que ter disciplina, né? Uma porção para cada dia. E se vocês comerem para além daquilo que Deus disse, Deus está em educar aqui que temperança. Para começar. E verso 5 diz assim: e aconteceu ao sexto dia que preparação o que colheram, e será dobro do que colhem cada dia. Até para preparar para sábado tinha que ser dobro. Por que dobro? Porque sábado não iam colher. Deus está a educar o povo quando sai do Egito. É como ele começou a fazer conosco também. Vocês vão ver. Então, Levítico capítulo 11, verso 1 a 2, vocês conhecem o texto. O que esse texto nos diz? Vocês tomem nota, eu vou falar por alto. Esse texto do Levítico 11, ele vai dar a lista dos animais que são o quê? Limpos e impuros, ou que não são limpos. Então ele vai dizer-nos o que nós devemos comer, o que nós não devemos comer. Ok? E em Deuteronômio vai repetir a mesma coisa. Ok?
É a mesma coisa. Agora, o que vai acontecer? Números, capítulo 11, verso 4 a 7. Continua a murmuração do povo, ok? Deus está a educar esse povo. O povo estava rumo a Canaã terrestre. E nós estamos rumo a Canaã quê? Então, tentar refrescar a vossa mente, para ver se tem algum paralelo, ok? Vamos ver. Números, capítulo 11. O que é que nos diz? Verso... Já coloquei. Números, capítulo 11, verso 4 a 7. Diz assim. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? É um povo insistente, né? Faminto. E parece que eles estão a ouvir isso no nosso meio. Quem nos dará carne a comer? Insistente esse povo. Olha, eles têm o quê? Eles têm todos os dias maná, meus irmãos. E maná é nos dito que tinha todo o nutriente, toda a vitamina que o ser humano precisa. Mas eles não querem saber de maná, eles querem saber de carne. Mas o povo de Israel até, eles também têm bom senso. Vê verso 5. Ele diz assim: lembramos-nos dos quê? Dos peixes que no Egito comíamos, de graça. Você vê? Vai rir, mas é um caso muito sério, muito triste, meus irmãos. Quando eu saí de Santo Tomé para cá, eu disse: lá em Santo Tomé eu vou contar para nós todos. Santo Tomé, as pessoas são pobres, ok? Normalmente, quando mata-se uma galinha e se aparecer visita, os da casa vão comer pé e asas por aí fora. E no meu desejo sempre é comer um frango. Mas eu sempre calhava asas e pé, tá vendo? Então eu disse assim: olha, quando eu chegar em Portugal eu vou comer carne até dizer chega. Tá percebendo? E quando eu chego aqui e Deus está a tirar-me, é o que eu mais estou a desejar. Imagina a luta, tá percebendo? Aqui, essa doença, quando chega aqui, está a comer carne até dizer chega. E eu comia carne, irmão, você não imagina. Mas os egípcios aqui, eles lembravam de alguma coisa que nós não lembramos muito. Eles assim, eles não só lembravam do peixe, mas eles assim, dos pepinos. Você gosta de pepinos? Eles também lembravam de quê? Dos melões e dos porros e de quê? E das cebolas e de quê? Os alhos, eles são muito bons para a saúde, meus irmãos. E cebola também. Eles gostam, mas nós não gostamos muito dos alhos, né? Porque tem mau hálito. Então é o maior antibiótico que nós temos. Vamos começar a comer alho mais. E depois vocês arranjam coisa, semente de uva, mastiga quando vocês acabarem de comer o alho. Metem semente de uva no frigorífico, quando vocês acabarem de comer o alho, mastigam e tiram o hálito. Aqui vocês podem falar com pessoas à vontade. Ok? Senão, como o alho não mesmo. Ok. Mas o verso continua dizendo assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão o quê? Maná. Senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de videiro. Meus irmãos, quando um pai dá o melhor para o seu filho, uma mãe cozinha uma comida muito gostosa para seu filho, e o filho vai dizer: quem me dera comer carne do que essa saladinha que a minha mãe põe aqui diante de mim. Como é que fica essa mãe? Triste, não é? E imagina a coração de Deus. Deus achou ver maná e eles querem maná. Mas ele disse: eles não querem maná. Quem me dera. E se vocês continuarem a história, Deus vai fazer chover carne.
e carne é tanto que eles vão morrer. A sorte de carne. Mas essa semente de uva é seca. Pode ser fresca, mete no frigorífico, fresca. Quando você come uva, separam a semente e guarda, mete no frigorífico. Olha, Deus quando deu essas coisas, essa lista que nós vemos em Levítico, Deus estava a preservar o homem, ok? Por exemplo, os animais, vamos ver Levítico capítulo 3, verso 17 e Levítico capítulo 7. Vamos, eu tenho o texto aqui, mas nós vamos avançar, depois nós vamos ler o texto. Não preocupem. Nós vamos ler o texto. Essa notícia saiu ultimamente, ok? Diz assim, descoberto cancro transmissível em amêijoas, berbigão e mexilhão. Essas coisas são coisas que o mundo gosta muito. Ok? E Deus, para proteger o animal, para proteger o homem, ele disse o homem para não comer essas coisas. Ok? Ele diz claramente. Não vale a pena nós lermos, vocês podem ler isso na internet. Mas você sabe, quando a notícia sai, o homem dá sempre a meia verdade. Nós sabemos que esses animais são impuros, imundos, porque eles são limpadores, ok? De todas as toxinas que há no mar. E na terra também tem alguns pequenos caracóis que andam a vender por aí, ok? Em Santo Tomé chama-se búzio, é outro limpador do lixo. Nem fala búzio, eu nem quero falar aqui. E o Santo Tomé praticamente adora isso. É uma doença, isso tem trazido doenças para as pessoas que a pessoa não imagina. E aqui são esses pequenos caracóis também que vão limpando esse lixeira toda de Portugal e vão vender. E se vocês conhecem a verdade, partilhem essa verdade com as pessoas. Ok? Deus diz assim. Isso como lixo no mar. Ok. O que se passa? Ok. Levítico capítulo 11, verso 10 diz assim: mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, para abominação, ou por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatana ou escamas nas águas será para vós abominação. Quer dizer, o sentimento, nós temos que ter esse sentimento de desprezo para essas coisas quando nós vemos ódio ou indignação ou aversão, ok? Quando nós vemos essas coisas, búzios e essas coisas que rastejam, olha aqui, tudo isso, marisco e por aí fora. Meus irmãos, Deus, quem está mais avançado, Deus ou a ciência? Por que nós esperamos a ciência vir falar coisa que ele fala meia verdade e depois para nós acreditarmos em Deus? E se nós darmos ao mundo essa verdade, quem vai ter vantagem é a palavra de Deus. Às vezes os adventistas ainda escorregam, comem isso ainda. Alguns, mas os adventistas dizem que isso não é nosso problema. Nós não comemos essas coisas, não é isso que nós dizemos. Estamos livres disso, né? Mas olha aqui. Levítico capítulo 3, verso 17. Quando Deus diz o homem para comer carne, o que nós, os adventistas, hoje, nós estamos a estudar. Nós, adventistas, nós temos 3 tipos de alimentação, ou não? Você pode dizer qual? Nós comemos o quê? Carnes ditas limpas, né? E nós somos também o quê? Ovo-lacto vegetarianos. E nós somos vegetarianos, né? Isso quer dizer, não come nada animal. 3 regimes. Qual
deles que está certo. Hoje em dia que estamos a viver. Veganismo. E vocês têm que mostrar na Bíblia, ok? Porque um grupo de pessoas diz assim, Levítico capítulo 11 de Deuteronômio diz para nós comermos que? Carne limpas. Não é isso? Nós não percebemos porque Deus disse. Nós não percebemos por que Deus disse para comer? Quer dizer, estou a seguir o raciocínio. Ok. Então mostramos pela fase. Não esqueçam, é progressão. É por isso a Sema do Senhor diz a reforma sanitária é progressiva. Então Deus está numa progressão. Nós vimos Éden, depois de Éden nós fomos para quê? A queda. Quando é queda, Deus acrescentou mais alguma coisa. É que? Verduras, né? E depois da queda, por causa da maldade do coração do homem, Deus permitiu que o homem comesse o quê? A carne, mas ele disse para não comer o quê? Sangue. Fizeram bem na vossa mente? Por quê? Olha aqui. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem algum comereis. Preste atenção. Levítico 27, Levítico 7, 22 a 27 vai dizer a mesma coisa, ok? Mas nós podemos dizer, isso é para os Antigos Testamento, não é isso? Nós somos cristãos, nós somos Novo Testamento, nós não acreditamos no Antigo Testamento, ou não? Nós acreditamos. Atos capítulo 15, verso 29 diz assim, para os cristãos, que vos abstenhais das coisas que sacrificadas aos ídolos e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. O que é que acontecerá? Bem vos vai. O que é? Saúde também nos acompanhará. Se nós abstemos de quê? Sangue. Porque nossos irmãos testemunhas de Jeová dizem assim, nós não tomamos sangue. Mas eles vão comer carne com sangue quê? E nós comemos também ou não? E Deus disse que para nós não comermos nem gordura nem sangue. E nós comemos carne com sangue e gordura. E nós fazemos, Levítico disse para nós comermos carne limpa. Mas Deus disse para comer carne limpa no Levítico sem sangue e gordura. Mas nós não ensinamos isso. Sabe o que é que isso dá? Sabe o que é que corre na veia? Sangue. E quando nós vamos para o hospital, o que é que nós tiramos? Sangue. Para ver o quê? Doença. Se tem doença. Os animais têm sangue? Tem. Eles têm doença? Tem. Não tem ou tem? É por isso que Deus diz nada de sangue no animal. E se nós tivéssemos que comer carne, nós temos que comer carne dos judeus. Ok? Porque eles fazem um processo de sugar o sangue da carne. Mas essas carnes que vendem no talho não tem todo o sangue e tem gordura, por isso elas são gostosas. Carne sem sangue e gordura não é gostosa? É carne seca. É carne seca. Parece uma bolacha. Pastor, e a manteiga de soja não podemos comer, também é gordura? Manteiga de soja é no sentido porque ela é uma manteiga hidrogenada. Pode fazer mal à nossa veia, vai entupir a nossa veia. É mais gordura saturada. Ok? E depois nós vamos estudar, nós estamos a ver o plano de Deus para a alimentação. Um dia nós vamos estudar comer e beber para a glória de Deus. É outro capítulo. Eu fui à casa de uma irmã, também é vegetariana, total vegetariana. Mas tinha manteiga de soja e me serviu. Eu disse, como que esta não é de animal, é de soja. Exato. E a Bíblia nos indica que a gordura tem outras funções, mas não para comer. Ok? Isso, aliás, Deus às vezes compara a gordura com o pecado. A gordura é o inimigo de Deus. Ele diz assim, é o inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, nós não vamos comer nada que é inimigo de Deus. Ok? Ele continua a dizer assim, a serva do Senhor diz assim. Como uma família, a Shai está a falar para uma família, ok? Mas é para nós também.
Como uma família, achai-vos longe de ser isentos de enfermidade. Tendes usado gordura de animais, o que Deus expressamente proíbe em sua palavra. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis, e nenhum sangue comereis em qualquer de vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será quem? Paga os seus povos. Então vocês viram claramente que Deus naquela altura brincava. Hoje nós estamos a sofrer muito de doença como o mundo está a sofrer. De cancro, tuberculose, tudo que nós estamos a sofrer tudo. Deus diz nada de sangue e gordura desde há muito tempo, meus irmãos. E nós começamos, vocês vão ver, nós vamos chegar lá já. E assim, a carne é servida cheirando a gordura, porque isto é segundo o gosto pervertido. Tanto o sangue como a gordura de animais são consumidos como uma iguaria. Mas o Senhor deu instruções especiais quanto a não deverem eles ser comidos. Por quê? Porque seu uso ocasionaria que uma corrente sanguínea enferma no organismo humano. Está vendo porque vem tanta doença no nosso meio? E nós estamos a orar. Vamos orar para o irmão para curar. Vamos orar para o irmão aprender o que está aqui. E para deixar de comer carne com sangue. Nós ficamos a orar para tirar. Deus disse, o único milagre é tirar o que ele está comendo. E arruma logo com a doença. E a restauração vai entrando no lugar. Nós passamos muito tempo na igreja a orar. Mas o Elias disse, pode orar, vamos orar. Vamos ver se o fogo vai descer. A serva do Senhor diz, aqueles que só oram e não fazem o que Deus diz, Deus não vai operar nenhum milagre. Exatamente. Nós precisamos educar a nós mesmos e educar o povo de Deus. A desconsideração pelas orientações especiais do Senhor tem trazido uma porção de dificuldades e doenças aos seres humanos. Se eles introduzem no próprio organismo aquilo que não podem formar carne e sangue de boa qualidade, têm de suportar os resultados do seu menosprezo à palavra de Deus. Não a palavra do homem, a palavra de Deus. E nós, infelizmente, nós vemos nossos irmãos, nós sofremos. Meus irmãos, eu sofria muito também. Isso, desde pequeno fui operado, logo com 6 anos. Só pela misericórdia de Deus, pela mensagem de Deus, é que eu tenho uma vida minimamente com qualidade por causa disso. Ia morrer. E só pela graça de Deus, dando-nos a mensagem, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E liberta mesmo, meus irmãos. Se nós fazemos experiência com Deus. Se nós não fazemos experiência, vamos continuar a sofrer e vamos dizer assim, às vezes calamos nossa consciência, vai dizer assim, é minha cruz. Que é cruz? Deus disse para acabar com o carro. Não é nossa cruz. Não é essa cruz que Deus diz. Se chamarem os fanáticos por causa da mensagem, isso é a vossa cruz. Agora, sofrer com doença, Deus diz, não, ele quer dar saúde. Jesus disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, se ele é ontem e hoje eternamente, ele disse, a mensagem que eu dei-vos vai dar-vos vida em abundância. Agora, a quinta fase, nós vamos entrar no tempo do fim. Vocês estão a ver a progressão. Jeremias capítulo 12. Jeremias aqui é um profeta, não é? E a profecia normalmente tem dupla aplicação. Ok? Preste atenção no quadro que aqui tem. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito.
Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Ele disse, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. É isso que vocês pensam, não é isso? Diz, o ímpio está a prosperar, não é isso? Tem muita saúde, não é isso que nós dizemos? Nós dizemos isso. Mas eles são ignorantes. Ok? Imagina, na sua ignorância, eles ainda sofrem, mas há muitos ímpios também que estão a sofrer de doença. Não estão a sofrer. O hospital está cheio de pessoas também. Que não acreditam em Deus, estão a sofrer também. Plantaste-os, ele está dizendo, e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Você quer dizer, eles falam de Deus, qualquer coisa, ai Senhor, ai meu Deus, mas para pôr em prática não. Nós também estamos lá nesse caminho também, né? Eu tenho fé, eu amo Deus, tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei, mas quando trata de entregar alguma coisa, é mentira. Nós não entregamos. Olha aqui. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Deus conhece meu coração, minha mente Ele conhece. Impele-os como a ovelhas para o quê? Matadouro, e prepara-os para o dia. Presta bem atenção aqui. Verso 4. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o quê? Campo. Pela maldade dos que habitam nela, perecem quê? Os animais e quê? Porquanto dizem, ele não verá o nosso último. Por que os animais perecem? Vocês podem dizer por que os animais perecem? Vocês têm visto animais aparecer? Têm visto aves aparecer? Por que eles perecem? Por causa da maldade dos homens. Exatamente. Por causa da maldade dos homens. Vamos ver daqui a pouco. Diz assim. No tempo do fim, nós continuamos. Oséias capítulo 3, verso 5. Diz assim, presta bem atenção aqui. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias, nos últimos tempos. Isso quer dizer que é uma profecia que aplicava a Israel, que estava no cativeiro, mas também o Israel espiritual nos fins dos dias, ok? Nos últimos tempos. Verso 4, o capítulo 4 continua. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há quê? Isso está acontecendo no meio? Exatamente, não há verdade, nem quê? Nem conhecimento de Deus na terra. Isso é verdade? Exatamente. Só prevalecem quê? O perjurar e o que mais? E o mentir e o que mais? E o matar e o que mais? E o que? Também no nosso meio não é mesmo essa coisa, né? No nosso meio, povo de Deus. E o que mais? Homicídios sobre homicídios. Presta bem atenção. Por isso, ou por causa disso, a terra se fará quê? O que é lamentar? Vai sofrer. Está a sofrer com o quê? Com doença. E qualquer que morar nela desfalecerá, ficará doente. Com o quê? Os animais do campo e com as aves do céu, até que o meu peixe saboroso será também quê? Tirado de onde? Dos meus pratos. Saborosos que eu gosto de fazer de peixe, né? Será tirado. Por que será tirado? Porque eles estão cheios de quê? Doenças, meus irmãos. Deus quer proteger o povo. Vocês vão ver já, Deus quer proteger o povo. Isso quer dizer que Deus já viu há muito tempo que no fim do tempo vai haver quê? Doença do quê? Vaca louca, né? Uau. Não é isso?
Ou ninguém vai dizer-vos que a vaca está doente, eles querem ganhar dinheiro. Pode dizer vaca louca, mas eles que vendem para vocês estão cheios de doença. Logo que compra aquela carne. Nós vimos Jeremias, nós vimos esse texto todo, ok? E Deus já viu tudo isso a dizer que nos últimos tempos, nós dizemos, nós adventistas estamos a viver nos últimos tempos, mas nós não fazemos atenção ao que Deus diz, que nos últimos tempos os animais vão estar doentes, nada de carne. Essa história de Levítico 11, meu irmão, é história passada. Não é história para nós mais. Porque nós já estamos no fim dos tempos, onde os animais vão estar. Imagina, nós vamos chegar aqui daqui a pouco. Em 1863, a nossa igreja formou, não é? E quando nossa igreja formou, nós tivemos a visão da reforma de quê? De saúde. E Deus da serva do Senhor a visão de dizer fora carne. Porque nós estamos a viver no tempo de quê? Do fim. Agora nós vamos vir com a história que nós devemos comer carne limpa. De onde vem essa história? É o homem ou é a Bíblia? É o homem ou a Bíblia, minha gente? Está vendo? Por causa da ignorância do povo que rejeitaram o espírito de profecia. E nós sofremos. Por quê? Porque nós vemos homem todo bonitinho, pastor bonitinho, como eu estou aqui, né? E se eu vier e disser, podem comer carne limpa, muito bem, vocês podem ler no espírito de profecia, vão comer carne limpa. Não é? Porque o pastor diz, né? Ou não? Nós queremos comer e aproveitamos aqui. Agora mais isso tem. Eu quero comer e eu vou aproveitar aquilo que o pastor diz, vou naquela carona, né? Como os brasileiros dizem. É. Dá para saber? Ok. Mas isso quer dizer, olha, Deus viu tudo isso. Deus disse, desfalecerá com os animais do campo. Então vamos dizer, agora é a história de animal bio. Já viram? Eu estive na França, frango bio, porco bio. Vamos para a França, é assim, bio. Vamos vir para aqui também. Mas ele diz, os animais do campo todos desfalecerão. As aves do... Deus viu também o gripe das aves também. Deus viu tudo isso. Ó, meus irmãos, a ciência está atrasada. E quando ele fala alguma coisa, está sempre adulterada. Confiemos no Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Assim diz o Senhor. Quando sai alguma coisa na notícia, a notícia disse, Deus já disse há mais de 2000 anos atrás, mas nós... Por que nós estamos aqui, a notícia? Quem é essa gente? Essa gente não entende nada. Deus é que entende. Se a Bíblia diz enganoso é o coração. O médico disse, o doutor, nesse nós dizemos, nós precisamos de carne para proteína. Agora diz-me, elefante come qual é carne para ter proteína? Qual é carne que eles comem? Um boi. O boi come que é para ter que proteína? É a erva do campo, né? Vamos começar a comer essas ervas também para nós ficarmos fortes como boi. Olha aqui, Deus viu tudo isso. Olha, os animais estão se tornando mais e mais que... Vamos prestar atenção aqui no ecrã. Os animais estão se tornando mais e mais enfermos e não demorará muito até que o alimento carne tenha que ser abandonado por muitos, além dos que? Adventistas do sétimo dia. Vocês têm visto isso no mundo? Cada vez mais. Notícias. Vocês têm visto? Se você não tem, eu posso mostrar muitos livros dos que querem isso, mas não são adventistas. Os da New Age, a maior parte deles não. Os que fazem yoga, é tudo para vegetarianismo. E ainda vegan, nem comem ovo nem nada. Mas eles comem chocolate, que não é bom. Então, às vezes bebem um bocadinho de vinhozinho aqui. Nós não dizemos que nós somos vegan porque nós comemos mel. Os veganos não comem mel. Eles fazem isso na religião. Mas a Bíblia diz que mel é bom. Ok? Nós podemos dizer que nós somos veganos, mas nós não comemos nada de produto animal que faz mal. Ok? Ovos, leite, queijo, por aí fora. Devem ser preparados alimentos
saudáveis e nutritivos para que os homens e mulheres não tenham que comer carne. Isso foi em 1902. Uau. Presta bem atenção. Diário da Notícia, você lembra disso, né? Saiu na notícia e toda a gente ficou, as pessoas ficaram alarmadas, ok? E eu ouvi na rádio, chamaram um doutor para a rádio. Ela dizia, não, isso não exageremos, porque isso não é bem assim, nós precisamos comer essas coisas, porque precisamos de proteína, toca toda a gente aí para lá. E Deus já disse há muito tempo que isso vai dar doenças. Olha aqui, até os peixes do mar serão tirados. Vocês têm visto isso? Vai procurar na notícia, porque a notícia já não esconde isso, porque já é demais, não dá para esconder. Ok? Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Isto se verifica especialmente onde os peixes estão em contato com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em Santo Tomé, não é? Ou em lugares em que as águas são puras e boas. De modo que, ao serem usados como alimento, ocasionariam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Nós vamos comprar essas coisas seguras, a pensar que está tudo bem. Diz, é tudo analisado e poético. É mentira, meus irmãos. Aliás, nós estamos no tempo que tudo está poluído. E o mundo nem esconde mais. Ok? Vamos fazer o que Deus diz. Se nós não sabemos cozinhar, vamos colocar juntos, vamos cada um partilha uma receita. E nós vamos aprender a saber como fazer isso. E tem uma maneira simples e básica para fazer. Ok? Ninguém vai morrer falta de força, de energia. Ok? Pela graça de Deus eu já estou a comer assim, já há 6 anos. Eu não estou falta de força. Ok? Posso estar magrinho, a pessoa diz, ele está muito magrinho. Mas magrinho não quer dizer nada. Ok? Estou com força e energia para dar para vender. Pela graça de Deus. Amém. Ok? Então vamos continuar. Olha aqui. Sexta fase. Agora entra aqueles que chamam o quê? O movimento adventista. Eles pegaram a mensagem do primeiro e segundo anjo, mas eles não compreenderam a mensagem na sua plenitude prática, ok? Os adventistas, o movimento adventista. Porque tem alguém que foi compreender isso como deve ser. Quem são eles? Quem são eles, meus irmãos? 144 mil. 144 mil? Quem são esses 144 mil? Os que não contaminaram. Estamos a falar Na sexta fase, o movimento adventista, nós não somos um movimento adventista, meus irmãos. Nós somos um movimento adventista do sétimo, ou não? Movimento adventista, fala do William Miller, aqueles passaram um momento de desapontamento, ok? Eles compreenderam a mensagem do primeiro e segundo anjo, mas não na sua plenitude prática. E você vai saber por que já. É por isso eu digo a sexta fase B, tempo do fim, 1863, ok? Em 1863 a carne foi tirada e nós tornamos que ovo lacto vegetariano, ok? Ovo lacto vegetariano. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. É um verso que, se vocês tiverem que começar a decorar alguma coisa, é esse capítulo, versos 6 a 12. Vai ser o vosso treino a partir de hoje. Vamos começar? E depois, durante a semana, espero que quando nós encontrarmos a próxima vez, toda a gente vai citar esse texto de cor. Ok? Vamos começar. Apocalipse capítulo 14, verso 6 a 12. Já acharam? Evelise também? Vai repetir com o papai? Ela está prestando atenção? Muito bem. Vamos repetir juntos, tá bem, filha? Vamos abrir Apocalipse 14, verso
Apocalipse 14, verso 6 a 12. O que é que diz? E vi o outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu o segundo anjo dizendo que caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante do santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Esse povo é que compreendeu a mensagem da reforma de saúde. Porque a primeira mensagem diz: temer a Deus e dar-lhe glória. E quando o meu irmão citou aqui: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, que encontra em que? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, vai englobar o que nós estamos a estudar agora. Olha aqui o que a Bíblia nos diz. A serva do Senhor nos diz, aliás: quanto ao alimento carne, podemos dizer todos. Quanto? Todos. Deixai-o em paz. E por que nós não deixamos isso em paz? E todos devem dar claro testemunho contra o quê? Chá e o quê? O café. Eu acho que ninguém aqui toma isso, né? Quando fala que chá, é chá verde e chá preto. Ok? Nunca deles se servindo. São o quê? Narcóticos prejudiciais a um tempo ao quê? A nossa mente, que nós queremos purificar. E aos outros órgãos do corpo. Ainda, presta bem atenção, pois isso está aqui bem amarelinho. Ainda não chegou o quê? O tempo em que eu possa dizer que o uso do quê? Do leite e dos ovos deva ser inteiramente... Presta bem atenção. Vocês, quando estudam no Espírito de Profecia, vocês têm que pausar quando vocês estão ouvindo. Isso quer dizer que a serva do Senhor já está projetando no futuro que virá um tempo que leite e ovo devem ser abandonado completamente. E quando ela estava a dizer isso, era que? É 1902. Agora, eu vou fazer-vos uma pergunta. De acordo com aquilo que nós já estudamos até então, já chegamos a esse tempo de abandonar leite e ovos? Sim, já. Por quê? Respondem de acordo com o texto. Essas vacas loucas já. Porque, Porque exatamente. as vacas estão loucas? Não. O que mais? Porque não é seguro beber leite. Exatamente. Exatamente. E vão responder bem. Porque as vacas estão loucas, estão doentes. Os animais estão doentes. Nós lemos em Oséias, nós estamos no fim do tempo, os animais estão doentes. E à medida que nós estamos a ver, já que o mundo está a mostrar a doença no mundo animal todo, não é seguro participar do ovo nem do leite. Ok? Porque todos os ovos de leite que nós vamos participar vai dar doença. Presta bem atenção. A serva diz, quando ela está a falar isso, é 1902. Nós estamos em quê? 2016. 114 anos. Exato. E se vocês continuarem a estudar esse tema, ela vai dizer, o Senhor vai mostrar claramente
Isso quer dizer que quando nós vemos que o mundo está alarmado na doença, no mundo animal, é esse tempo que chegou. Olha aqui. A vaca está louca, exatamente. E os ovos também estão doentes, ok? Presta bem atenção. Frutas, cereais e quê? Verduras preparados de maneira simples, isentos de condimento e de gordura de qualquer espécie, juntamente com quê? Com leite ou creme, fazem o mais saudável regime, comunicam nutrimento ao corpo e dão capacidade de resistência e vigor de intelecto que não são produzidos por regime estimulante. Um conselho sobre regime alimentar, página 92, parágrafo 1. Vem a data 1800 e que nós lemos em 1902. Então isso quer dizer que houve em 1870 o tempo ainda estava bom para comer quê? Ovos e leite. Em 1912 ela disse que o tempo vai chegar, mas ainda não era o tempo. Prestem atenção, evolução. Esse grupo que diz ser vegetarianos, ok? Do Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, que são os remanescentes. E a única igreja que recebeu essa mensagem é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa mensagem nós devemos conhecer como nós conhecemos o nosso corpo e não. Ok? E saber não só decor, porque decor é uma coisa, depois temos que praticá-lo, ok? Depois nós vamos estudar como praticá-lo por detalhe. Diz assim: seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem uso de quê? De leite ou manteiga. Está vendo? Ela projetando o que está acontecendo no nosso tempo, ela já disse: seja ensinado as pessoas a fazer o quê? A cozinhar alimentos sem uso de leite ou diga-se-lhes, não é para esconder. Vocês têm que começar a dizer aos vossos irmãos. Não tenham medo que vão chamar os fanáticos. Diga-se-lhes que em breve virá que o tempo em que não haverá que segurança no uso de que ovo, leite, creme ou por motivo de que das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os. Nós vimos isso onde? Em Oséias capítulo 3. Ok? Em Oséias capítulo 4. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Conselho sobre regime alimentar, página 356, parágrafo 2, 1902. Está claro? Hoje nós não podemos dizer: tem dúvida se eu devo comer carne ou não devo, porque eu vou ficar sem proteína. Não. Deus tem tudo já programado. Nós temos que começar agora a estudar como pôr esse plano em ação. A partir de hoje. Jesus disse: ouvis a voz de Deus hoje, não endureçai vossos corações. Não deixa para amanhã. É a partir de hoje. E eu digo já, quem está a comer carne, deixa já a partir de hoje. Não vão morrer. Vão ter sensação que vão ficar fracos. Alguns vão ficar fracos. Sabe o que? É porque o corpo já foi estimulado com o nervo de comer a carne. Ele está a reagir a isso, mas ninguém vai morrer. Comam bem a salada, pega um punhado de fruto seco, seja nozes, ou amêndoa, ou avelã, caju, um punhado de manhã, um punhado à tardinha, uma boa saladinha, ok? Um bom arroz integral, feijoada, lentilhas, grão. Deus colocou muitas coisas no mundo para nós comer. Como de manhã bem frutas, ok? Cereais, temos tudo. Leite, podemos pegar leite de soja, leite de arroz, leite de amendoim, leite de aveia, de avelã, temos tudo. Amêndoa. Amêndoa.
Tem tudo para comer. Leite de coco e tudo mais. Mas a Babilônia, nós sabemos que a marca da besta está viva, meus irmãos. A marca da besta é onde? Na mente. E por que Deus deu a reforma de saúde? Para que a nossa mente esteja limpa. Essas comidas têm vendido em fast food em todo canto, né? Os frangos assim cheios de coisas a enfeitar para atrair o nosso ídolo, ok? Cheio de gordura, ok? Deixa eu ver. Isso vem nos Estados Unidos, teve um restaurante que abriu na Louisiana, ok? Ele diz assim, Pope Yes. Ok? Pope Yes, isso quer dizer o quê? Papa sim. Comendo dessas alimentações, eu aprendi com um pregador que gosto de ver muito, ok? Ele disse, comendo essa alimentação, ele mostrou essa ilustração. Exatamente. Ele mostrou essa ilustração e disse, isso tem a ver. É por isso que Deus deu-nos a mensagem da reforma de saúde. Ok? Todo aquele que vai comer essas comidas, a mente vai estar obscurecida. E quando sair a marca da besta, toda gente vai dizer, papa sim, papa sim. Tá entendendo? Domingo sim, papa sim, papa sim, papa sim. E então essa mente está toda obscurecida. É por isso que nós vemos a maior parte dos adventistas do sétimo dia caminhar para lá. Nós não falamos mais da marca da besta, não falamos mais nada. Só dizemos que a comida vai chover. Deus vai fazer chover carne. Nós não queremos deixar comer carne. Mas a carne não vai chover só para aqueles que estiverem do lado do Papa e que vão comer carne. Para aqueles que estiverem do lado de Deus só vão comer vegetarianismo. Folhas, ervas e tudo mais. Olha aqui. Estamos quase a terminar. Sétima fase, Éden. Restaurar. Nós já vimos o texto que diz, antes o homem tem, alguma coisa tem que acontecer com o homem. Atos capítulo 3, verso 19 a 21. Atos capítulo 3, verso 19 a 21. Diz-nos o seguinte. Atos capítulo 3, verso 19 a 21 nos diz o seguinte. Arrependei-vos, pois, e faz o quê? Convertei-vos, para que sejam o quê? Apagar os vossos pecados. E venham assim os tempos de quê? Do refrigério pela presença de Deus. O que é o tempo do refrigério? É nosso tempo. O tempo do refrigério, aqui a Bíblia está dizendo, é o batismo do Espírito Santo. Primeiro tem que haver um processo de arrependimento e de conversão para que nossos pecados sejam apagados. Se eu estou arrependido, eu vou ter tristeza pelo meu pecado. E se eu converter, eu vou abandonar o meu pecado. E aqui Deus, com a ajuda, vai derramar o seu Espírito Santo em grande abundância. Ok? E nós vamos sair destemidos para pregar a verdade como nunca. E verso 20 diz assim, e envie ele a Jesus Cristo, que já dado vos foi pregado, verso 21, o qual convém que o céu contenha, até que? Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então o que tem que acontecer? Tem que haver uma que? Restauração de tudo, mas antes que haja a restauração de tudo, alguém tem que ser restaurado primeiro. Quem deve ser restaurado primeiro? Eu. O nosso santuário. Exatamente. Deve ser purificado de todos os pecados para que o resto seja purificado. Depois que venha Jesus Cristo. Mas começa, não é? Primeiro passo é a alimentação e a... Na mente. Começa na mente e essa mente vai, para funcionar bem, tem que ser com a alimentação. Para clarificar a mente. Diz assim, tem-me sido repetidamente mostrado. Repetidamente mostrado. Que Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo, aonde, meus irmãos? A seu desígnio original. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Repetidamente.
verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Quantos gramas? Nenhum. Quantos gramas? Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Quanto grama? Nenhum. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Devemos voltar ao desígnio de Deus ao criar o homem. Nós vimos hoje que comer carne com sangue não é a vontade de Deus. Por quê? Se eu estiver a comer carne com sangue aqui, eu estou a fazer bem ou mal? Não. E se eu estiver a fazer mal, qual é o texto que eu posso provar isso? Porque eu ouço a dizer que comer carne não é pecado. Agora nós temos que ter um texto para provar. Nós já vimos que se ele está doente, nós não devemos meter nada que é doente no nosso organismo, porque nosso organismo é templo de Deus. Deus disse: aquele que destruir o meu templo será destruído. Se Deus quer tirar isso de nós, é porque Deus nos ama. Porque Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. E João 3, terceira carta de João diz que Deus deseja acima de tudo a nossa saúde. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 14. Ok? Hoje eu ouço pregadores a dizer que comer carne não é pecado. Se carne está doente, se nós comemos, ele vai fazer mal à nossa saúde. E normalmente a carne que nós comemos tem sangue e gordura. Então Deus diz expressamente que comer carne com sangue e gordura é pecado. Mas Deus não condena-nos quando nós estamos na ignorância. Abram comigo 1 Samuel capítulo 14, verso 32. Aqui nós vemos que o povo de Israel foi para a guerra e eles estavam sob o regime de jejum. O texto nos diz assim: então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com quê? Com sangue. E anunciaram, verso 33, a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra quê? O Senhor fazendo o quê? Comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente obrastes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um com a sua mão o seu boi e os degolaram ali. Nós vemos claramente que comer carne com sangue, meus irmãos, é pecado. E se nós estamos a viver para purificar nossa mente, sigamos o de Deus. A carne não se deve comer, por quê? Porque ela tem sangue e gordura. Por quê? Porque é pecado. Porque ela contém sangue e gordura. Terceira causa, porque ela está doente. E eu vou vos mostrar a quarta causa. Eu vou vos mostrar, antes de mostrar no Espírito de Profecia. Jonas capítulo 4. Jonas é antes de Miqueias. Você lembra que Jonas saiu para ir pegar uma mensagem como nós, né? A dizer uma cidade que ela vai ser destruída. E Deus, na sua misericórdia, com alma, estava uma pessoa, ele protegeu o quê? O povo de Nínive, porque o povo de Nínive, afinal, voltava como bodes, mas eles eram o quê? Ovelhas. Porque a mensagem foi pregada, eles ouviram e colocaram em prática. Ok? Mas Jonas ficou triste porque a cidade não foi destruída. Então, ele estava debaixo de uma aboboreira que Deus fez crescer. E depois Deus fez essa aboboreira morrer. E Jonas ficou triste
é o triste que pediu até mesmo a morte. Verso 10 diz assim: E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Presta bem atenção no verso 11. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão quanto? Mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de quê? Muitos animais. E também de muitos animais. Isso quer dizer que Deus não só amava quê? Os homens que estavam lá, mas Ele também amava quê? Os animais. Os animais, meus irmãos. E se Deus ama os animais, Ele quer ver os animais também preservados com a vida. Ele poderia dizer, eu tenho compaixão só dos homens. Não, Ele tem compaixão dos animais. E quando é isso, o meu corpo arrepiou. Porque nós não matamos, mas nós contribuímos para matar, para nós comermos. Claro, se continuamos a comprar... Exatamente. E infelizmente nós ensinamos as nossas crianças a fazer isso. A Senhora diz o seguinte: não é tempo de que todos visem, não é tempo de que todos visem dispensar a carne na alimentação. Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem eles tirar a vida às criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como iguaria? Volvam eles antes a saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio. Frutas e verduras. E a praticarem eles próprios e a ensinarem seus filhos a quê? A misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob o nosso domínio. Deus fez e colocou sob o nosso domínio para nós protegermos elas. E nós devemos ensinar nossas crianças, a amar as criaturas mudas e protegê-las também. Não vamos tomar posse, a comer essas coisas que Deus ama, também como Ele também nos ama. Andem nossos pastores e computores sob a bandeira da estrita temperança. Quando pastores, anciãos também, maridos, ok? Nunca vos envergonheis, essa tendência que nós temos de envergonhar. Presta bem atenção, nós dizemos, nós não queremos causar escândalos para os outros. Vamos para a festa deles, eles colocam carne na mesa, nós vamos comer porque nós queremos ganhar, né? Nós até citamos o apóstolo Paulo, diz, eu fiz tudo com todos. Para ganhar quê? Para ganhar todos. Vocês pensam, o apóstolo Paulo, ele também fez de prostituto? Ele também fez de gay para ganhar gay? Vocês acham isso? Então por que diz, o apóstolo Paulo diz, ele fez tudo com todos para ganhar os outros? Como é que é isso? É isso que ele estava dizendo? Temos que começar a pensar bem. Diz assim, nunca vos envergonheis de dizer, não, obrigado. Não como? Tem que conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos. Caso vos seja oferecido chá, recusai-o. Eles vão chamar os fanáticos na mesma, mas recusai-os, dando a razão de assim. Eles têm que explicar às pessoas, eles não sabem porquê. Eles podem chamar os fanáticos, mas outros vão começar a pensar. Porque o Espírito dele vai falar com eles. Explicai que ele é nocivo, e se bem que estimulante por algum
o estímulo logo desaparece. Sendo experimentada, correspondente que? Nós vemos muito adventistas deprimidos. Se calhar bebem muito chá. Chá verde, chá preto. E quando passa esse efeito, entra em depressão. E se nós somos médicos missionários, os médicos missionários já sabem por quê. Vai perguntar, a irmã está doente por quê? Primeiro vamos orar para Deus indicar a causa. Não é isso que nós fazemos? E depois nós começamos a fazer agora a consulta. Qual é o tipo de alimentação da irmã? A irmã quer meter na minha vida, a irmã não quer ficar bem. Tem que dizer o que é que nós comemos, porque nós somos feitos daquilo que nós comemos e bebemos. Nós somos chamados a ser médicos missionários, meus irmãos. Se todos nós formos médicos missionários, nós vamos sentar com nossos irmãos, começar a fazer consulta com eles. Orar e fazer consulta. E quando nós fizemos consulta, vocês vão ver que nós vamos ver que muitas causas estão no chá, estão nos cafés, estão nas carnes, estão nas bebidas que nós bebemos. Estamos por não fazermos exercício. Está muita coisa. Falta de água. Falta de água que nós não bebemos, exatamente. Ou por não vestimos bem, meus irmãos. Vocês sabem, uma das coisas que faz nós não termos muita doença é vestuário. Ninguém fala isso. Você tem que ler Espírito e Profecia, meus irmãos. Nós falamos 8 remédios naturais. Não, não são só 8 remédios naturais. Vestir também é um remédio natural. Sabe por quê? Quando nós temos todos os nossos braços assim descobertos, ok? As pernas todas descobertas a mostrar. Ou sabe no inverno? O sangue tem que ir para essas partes todas, ok? Elas estão distantes do coração. E o coração precisa bombear sangue para essas partes todas. Enquanto elas estão numa temperatura assim fria, é mais difícil o coração enviar sangue para ter uma boa circulação. E uma má circulação nós não temos uma boa saúde. É doenças após doença. Física, mental e espiritual. Mas só nós ficamos no 8 remédios, 8 remédios, 8 remédios. Não, não, não. O Espírito Profecia diz que tem mais outros. Ok? Começa a acrescentar, já está 9. Vestuário. Vestuário não é só porque faz ficar, os homens ficam doidinhos na mente, ou as mulheres também, quando vê músculo de rapaz, eles vão tentar ir para a musculação, para encher, para mostrar o músculo dela. Também é pecado, o homem não tem que estar mostrando músculo aí, mostrar as pernas para as mulheres. Vice-versa. Ou aqui o peito. E mostrar os peitos, mostrar tudo isso, não, não, não. Meio nu, andam Não. como é que se chama? Ok? Essas coisas não se pode falar, porque alguém que falar é fanático, extremista. Então não se pode falar, tem todo medo. Porque o pastor quer popularidade, todo bom pastorzinho. Um santinho, não fala nada, não parte nem o ovo. O ovo é para ser partido e deitar fora. A Bíblia diz que o João Batista veio para meter machado na raiz. Toda árvore que não é boa tem que cortar fora. E a árvore boa vai ter que ser podada para dar bons frutos. Toda a gente tem que passar pelo processo de poda. Se não quer, o machado vai ser cortar a árvore toda. Ok? Estamos prestes a terminar aqui. Olha aqui. O alimento que Deus deu o quê? Vamos repetir. O alimento que Deus deu o quê? Nós estamos a falar na luta pela vitória do bem. Olha aqui. Deus vai dar ao seu povo habilidade e tato para preparar alimentos saudáveis sem essas coisas. Que os nossos povo descarte todas as receitas insalubres. Deixe-os aprender como viver saudavelmente, ensinando aos outros o que aprenderam. Vocês estão a aprender, vocês estão a ensinar. Não fique aqui aprender. Aprender, põe em prática, a ensinar. Deixá-los transmitir esse conhecimento como fariam instrução bíblica. Deixe-os ensinar as pessoas a preservar o quê? Saúde e aumentar a força, evitando a grande quantidade de cozinhar que encheu o mundo com doentes crônicos.
Presta bem atenção na comida do Adão. Por preceito e quê? Exemplo. Deixam claro que a comida que Deus deu quem? Adão em seu estado sem quê? Pecado. Presta bem atenção. Qual é a comida que ele deu a Adão em estado sem pecado? Sementes. Sementes e sementes. Frutas e frutas. sementes. Verduras e frutas. Se há alguma coisa que nós devemos comer mais agora, é Frutos e sementes. frutas e sementes. Agora vamos ter que explicar isso. É melhor para quê? Para o uso do homem à medida que ele pretende recuperar quê? Esse estado sem pecado. Ah, mas se vocês são aqueles que acreditam que vai pecar até Jesus vir, pode continuar a comer vossa carne. Mas para aqueles que sabem que temos que ter uma vitória sobre o pecado, tem que voltar pelo alimento de Adão. Está claro? Isso é a última exortação. Que Deus nos dê quê? Coragem e amor para agirmos de acordo com a sua palavra. Não com a palavra do pastor, não com a palavra do doutor, nem do médico, nem do engenheiro, nem do marido, nem de mulher, nem de mim mesmo, mas sim de Deus. E o que vocês viram aqui não é a palavra do homem, mas sim a palavra de Deus. Eu não tenho sabedoria, meus irmãos. É por isso que eu tenho que pôr esse texto, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, para vocês verem. Agora, se vocês não acreditam em Deus, já preferem acreditar em Barrabás, olha. Mas eu creio que cada um de nós estamos aqui presente acredita em Deus. É por isso que vocês estão aqui. Amém. E que a graça de Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Olá, irmãos e irmãs. Somos um ministério independente. Queremos fazer a vontade de Deus, proclamar o Evangelho eterno a toda a criatura. Precisamos de colaboradores. Se o Espírito do Deus vivo tocar no seu coração para nos ajudar, por favor, façam um donativo. Basta ir ao canal, pressionar no botão que diz donativo e seguir as instruções. Obrigado. Que Deus abençoe você grandemente e a sua família. Maranata.